Olá! Hoje eu vou comentar sobre o livro Desabamento, do escritor francês Edouard Louis. Esse livro ele é uma autoficção, que conta da relação familiar dele com o irmão dele. O interessante é que o ponto de partida é justamente a morte desse irmão mais velho aos 38 anos de idade, bastante jovem, em decorrência de vícios, de situações de violência que ele se metia e das próprias condições sociais que ele tinha. Então ele acaba reconstruindo a história desse irmão através das próprias memórias, de conversas com a família e com ex-companheiras desse irmão. E aí ele vai começar a se deparar tanto com coisas ruins quanto com coisas boas. Porque o que que é o diferencial desse livro para mim? Normalmente quando a gente tem alguém muito próximo e essa pessoa morre, existe uma tendência a esquecer, muitas vezes, se essa pessoa não foi tão gentil, o que ela fez de ruim e ficar só se comentando o que havia de bom. E nesse livro, o autor ele acaba o desabamento também poderia ser o desabafo, talvez, porque ele acaba trazendo toda a mágoa que ele tem da convivência com esse irmão, que se em um momento pode ajudar ele a pintar o apartamento que ele está morando, no outro pode ser preconceituoso e ameaçar bater nele pelas escolhas que ele faz para a própria vida. Então esse livro, ele acaba nesses relatos buscando tanto o que tem de bom quanto o que tem de ruim. E quando essa dor é maior, ele acaba também buscando a validação dos amigos nessas relações familiares que são todas complicadas, porque não é só com ele, é com pelo que dá para ver, é com a mãe dele também. E aí tu entra todo num trâmite extremamente psicológico, porque tu tem a dor do luto, tu tem uma mágoa cujas respostas para resolver aquilo ali nunca mais terão solução, porque o irmão tá morto. E isso para mim tornou o livro, assim, muito interessante, pode se tornar muito próximo para quem já viveu esse tipo de situação. O lado B é que como ele eu tenho a impressão que eu gosto principalmente quando ele se depara com o que tem de bom, bate um pouco aquele sentimento de culpa por não ter essa mesma não conseguir perdoar mesmo a morte, né, do irmão. E aí vira meio que aquela situação que a gente tem com os amigos quando estão enfrentando algum problema, né, seja familiar ou amoroso, né, que cada vez que a gente encontra, tu tem um enquanto aquilo incomoda, a tendência é aquilo se repetir. Então o livro, em muitos momentos, tu se sente dentro de um ciclo, né, onde ele vai citar o que tinha de ruim, o que tinha de bom, o que tem de mágoa, e ele não consegue parece que se libertar disso. E talvez a escrita do livro seja uma forma de, né, de liberar essa dor de toda essa mágoa que ele carrega desse irmão, que tem boas lembranças, mas também tem muita dor, porque ele foi muito machucado por isso. E é por isso que eu achei ele, assim, bem interessante. Ele é um livro que sim, ele também trata de camadas sociais, porque eles são uma família pobre na França. Talvez, se alguém for pegar com uma visão brasileira, vai ter distorções, porque é diferente do nosso extremamente pobre aqui no Brasil. Mas sim, né, considerando a vida dos franceses, eles são pobres. E tem muita mas para mim o que pega é as relações familiares, a falta de apoio, a falta de apoio que o irmão dele encontrou na mãe e no padrasto, a relação com o pai biológico. Então para mim ele é muito em cima da parte psicológica, né, dessa família e das relações que eles têm, já que tudo meio que se complementa. Então eu deixo a dica, eu sei que o autor tá bem famoso, eu não conhecia, tá. Até uma amiga minha sugeriu de ler o livro sobre que fala da mãe dele,
que diz que complementa bastante a leitura desse aqui. Eu ainda estou na dúvida se eu vou botar na lista ou não, porque eu gostei do livro, mas eu não sei se eu quero continuar com esse tipo de narrativa, é algo que eu vou avaliar ainda. Mas eu deixo dica para vocês, porque para quem gosta dessa parte psicológica e de relações familiares, principalmente baseada numa história real, pode ser bem interessante. Se você já leu, se você gostou, não gostou, pode deixar nos comentários para a gente trocar opinião. É sempre bom, né, fazer uma discussão literária e entender diferentes pontos de vista. Então eu deixo aqui para vocês.